e sentir também que para a mulher ser ouvida, todas elas têm que se juntar, porque senão não tem o barulho que queremos. Muito grata a todas as mulheres que lutaram antes de mim e que abriram portas tão grandes e fortes quanto elas mesmas. Por trás de cada feminicídio há uma vítima que não teve o pedido de socorro ouvido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro de 2022 e março de 2025, houve 182 casos no Piauí, de modo que 90% destas mulheres não denunciaram a violência ocorrida antes do feminicídio. Para enfrentar este problema, a polícia investe em ações de conscientização e potencializa lideranças femininas nas forças de segurança do Estado. Desde 2022, a Delegacia Especializada em Feminicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, é liderada por uma mulher que luta contra a misoginia. Ao entrar nesta sala, a delegada Natália Figueiredo assume a missão de dar voz às mulheres caladas pela violência. Natural do município de União, no Piauí, Natália começou a carreira como delegada na Polícia Civil em 2013, na Bahia. A profissional ocupa um espaço predominado pelos homens. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas 27% da corporação da Polícia Civil era formada por mulheres em 2023. Olha, vem mudando muito. A gente sabe que, eu nem falo questão de Piauí, né? Brasil, a gente ainda padece da chaga que é o machismo. E do sexismo, que é justamente aquilo que estabelece se é papel de mulher e se é papel de homem. Ainda existe esse machismo em termos de sociedade, ainda existe o que a gente chama do machismo estrutural. Só que a sociedade evolui. E com o tempo isso ainda tem que melhorar em muitos aspectos, mas vem mudando. A gente vê cada vez mais mulheres ocupando. Você vê em alguns estados da federação que a delegada geral é uma mulher. Aqui no Piauí, a delegada geral adjunta é uma mulher. No Ceará também. Eu digo essas duas porque são as que eu já fui do Ceará e hoje estou no Piauí. Então vem mudando. Ainda estamos longe do ideal? Estamos. Mas é toda uma desconstrução social que tem que ser feita, e isso não é fácil. Essa desigualdade de gênero no âmbito dessas corporações, ela ainda é uma realidade, né? Mas nós também não podemos negar a importância das mulheres estarem lá, mesmo em minoria. É um dado importante, porque isso abre precedentes e oportunidades para que essas normativas, essas leis possam ser quebradas e que aumente o quantitativo de mulheres dentro dessa instituição. A desconstrução do machismo estrutural é importante para interromper o ciclo da violência. Diariamente, a delegada assume o compromisso de lutar pela vida de todas as mulheres. Muitas mulheres que não conseguem falar e serem ouvidas, elas precisam de uma voz. Então, isso foi algo que eu tomei para mim como profissional. Porque, assim, quando você passa a ocupar um cargo público, e aí vem o nome servidor público, o seu papel é servir a sociedade. Nem sou mulher, então não é fácil, mas eu sei que a partir do momento que eu enfraqueço, eu estou deixando de exercer algo que a sociedade espera de mim. Então é isso que eu trouxe para a minha vida, trago todo dia para o meu trabalho. Natália atende ocorrências de feminicídios há uma década e ainda fica impressionada com a crueldade dos agressores. Neste trabalho, ela percebe que a vida é tão frágil que basta puxar um gatilho para ceifá-la. A crueldade
com que esses casos acontecem ainda assombra um pouco. Choca, porque assim, a cada dia que passa eu vejo que o ser humano ele está perdendo a humanidade dele. Então, às vezes a gente chega num local que é um adolescente que estava começando a vida e está lá, estirado, como você falou, estirado no chão, com várias perfurações de disparo de arma de fogo. Ou uma mulher que a gente entra na casa para fazer um local de morte violenta e aí a gente vê que ela foi morta pelo companheiro porque simplesmente ela não quis seguir a vida com ele. Então isso, por mais que faça parte da nossa rotina de trabalho, não tem como não chocar. Porque a partir do momento que isso não me chocar, eu estou também perdendo a humanidade, assim como aquele autor perdeu. A delegada já investigou vários crimes e um deles chamou a atenção pela extrema falta de humanidade. Se um dia eu me tornar uma pessoa muito, muito rica, eu irei ajudar quantas pessoas forem possíveis ser ajudadas. Este pequeno trecho revela a grandeza do caráter de Janaína Bezerra, que documentava ideias, rotina e poesias neste diário. A menina vivia nesta humilde residência com a família. Ela não teve tempo de brincar durante a infância, pois sempre acompanhava a mãe para vender café. Apesar das dificuldades econômicas, a menina era muito sonhadora. E depois tive as outras, depois minha filha começou a estudar, era o sonho dela ser jornalista, né? Luta grande, e eu trabalhava junto com ela, que ela ia comigo. Trabalhei durante 2 anos vendendo café e eu levava a Janaína comigo. Então, Isso era em que período que a senhora vendia esses cafés? o tempo que eu morava lá no centro. Uhum. Janaína era pequena ainda? Era pequena a Janaína, então... Janaína cursava jornalismo na Universidade Federal do Piauí a fim de proporcionar melhores condições de vida à família. Mas este sonho foi covardemente interrompido em março de 2023. Nesta sala de aula da UFP, ela foi vítima de um dos feminicídios mais brutais já registrados no estado. Aqui, Janaína foi assassinada e, mesmo após a morte, foi estuprada por Tiago Maison da Silva. A família recebeu esta notícia cerca de 7 horas após a morte da estudante. O agressor e um vigilante da UFP levaram a vítima até um hospital. Dona Maria do Socorro esperava encontrar a filha viva na unidade de saúde. No entanto, ela viu somente o corpo de Janaína, completamente desfigurado. Toda lesionada. Ela estava toda machucada, o rostinho dela quebrado. Eu sinto a dor. Ele deu uma porrada tão grande nela que vazou o olho dela. A primeira coisa que eu vi, ele enforcou ela. Eu vi as mãos dele marcadas no pescoço da minha filha. Ele quebrou o pescoço da minha filha. Não foi fácil. Não foi fácil para a equipe que fez o atendimento inicial. Não foi fácil para a médica legista que recepcionou aquele corpo, que nos trouxe de cara uma mulher que sofreu intenso sofrimento, e isso a médica legista colocou no laudo cadavérico, intenso sofrimento físico e psicológico. E como você bem falou, como se não bastasse, também foi violada após a morte, tanto que o autor, na época, também foi indiciado por vilipêndio a cadáver. Olha, o caso da Janaína foi um caso clássico de misoginia. Aquilo ali que o autor fez foi literalmente um ódio à mulher. É entender que aquela mulher era um objeto para ele. A delegada Natália ficou frente a frente com Tiago Maison. Ela descreve que o agressor tinha um comportamento frio e não demonstrava arrependimento pelo crime. E no caso do Tiago é a ausência de sentimento, porque quando eu fui ouvir na penitenciária,
Me parecia uma pessoa que estava contando um capítulo de uma novela que ele não era personagem. Era de uma frieza extrema. E ali, eu até falo, ali era uma mulher que estava interrogando. Então aquele Tiago se sentia, além de tudo, superior a mim. Porque ali ele subestimava quem estava realizando. Não era um homem. E aí você vê a questão do machismo. Ali não era um homem, era uma mulher. E eu sempre, no meu trabalho, nunca perdi a minha personalidade. Eu não preciso ser grossa para mostrar, para me impor. E lá, com todos os questionamentos e o trabalho feito na investigação, aquele Tiago que foi desmascarado no interrogatório caiu ao final. Eu lembro que no final a gente confrontou tanto que aí ele olhou para mim, eu saí, delegado, e agora o que vai acontecer comigo? Tipo, todo um trabalho na investigação para a gente desmascarar aquele homicida. A luta por justiça começa a partir da solidariedade da advogada Rosemary Farias. Emocionada, a profissional reconhece a própria história na dor e no sofrimento da família de Janaína. Como mulher, quando a senhora recebeu este caso da Janaína, a forma, a brutalidade, como aconteceu, o estado em que ela se encontrava quando a dona Maria do Socorro foi até o hospital ver ela. Como foi para a senhora receber essa notícia? Foi muito dura. Eu vi pelos noticiários. Na ocasião, eu estava na minha residência, quando eu li a matéria de que havia uma jovem estudante da Universidade Federal, e naquele momento, enquanto educadora, 29 anos na educação, formando jovens, eu disse, poderia ser uma aluna minha. Então, eu fui atrás de saber onde que essa jovem morava e vim até a residência da Dona Socorro sem conhecer a família, por solidariedade, né, humana ali. Eu me coloquei no lugar daquela mãe que perdeu uma filha que era uma esperança para a família. Então, além dessa empatia inicial, veio uma segunda, de que eu também sou a filha mais velha, de que eu também morei na periferia, de que também eu lutei muito, estudei muito. Então eu vi na história, né, dessa jovem, né, o sonho que ela tinha de ajudar a família. Então aquilo ali foi assim, uma explosão de empatia. Né? Eu disse, eu vou me colocar à disposição como advogada, com o meu conhecimento, para ajudar essa família no que eu puder. Tiago Maison foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão pela morte da Janaína. Em maio deste ano, o julgamento foi anulado, pois o júri desconsiderou a qualificadora de feminicídio. Fica que haverá um novo julgamento, né, do caso Janaína, né, para que, de fato, a justiça que a família espera, que a sociedade espera, seja compatível com a realidade dos fatos e com a crueldade que ocorreu no dia que um estudante da Universidade Federal do Piauí tirou brutalmente, covardemente, a vida da jovem Janaína da Silva Bezerra. Por que ele não deixou ela viva, que nós íamos cuidar dela? Porque se ele tivesse deixado ela viva, nós íamos cuidar. Se ela estivesse viva, Janaína já teria escrito no diário sobre a sonhada formatura em jornalismo e usaria a profissão para dar voz às mulheres vítimas da misoginia. Janaína se foi, mas permanecem os sonhos e o legado da jovem. Os sonhos da Janaína agora são os meus. São meus sonhos. E tudo que Janaína queria fazer, eu vou investir nas meninas, por ela. Ela queria dar uma vida melhor para as irmãs, para a gente, para os sobrinhos, que ela amava os sobrinhos dela. Eu disse, mãe, eu vou lutar para me ajudar meus sobrinhos. E é isso que eu vou fazer. Sempre não vou desistir nunca, vou até o fim. Eu quero justiça. Justiça para
todas as mães também que perderam os filhos, que não foi só eu, e para todas as meninas que não tenham medo de denunciar, vamos lutar. Mesmo então, a esperança há de renascer. Alegre com sua asa dourada, suficientemente forte para nos fazer sentir bem. Corajosamente, sem medo de nada, enfrenta o dia do julgamento, porque gloriosamente, vitoriosamente, pode a coragem o desespero vencer.